Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Pouso Alegre tem a honra de lançar oficialmente o Parlamento Jovem de Minas 2018, com o tema Violência contra a Mulher. Neste projeto participam 88 cidades de Minas Gerais, compondo essas 16 polos. Nosso polo Sul de Minas 4, coordenado por Pouso Alegre, é composto por 9 cidades: Andradas, Cachoeira de Minas, Carvalhópolis, Conceição dos Ouros, Machado, Paraisópolis, Santa Rita de Caldas e Pouso Alegre. É uma grande satisfação para esta Casa de Leis poder proporcionar aos nossos jovens este protagonismo político. É uma grande oportunidade para vocês poderem ativamente participar do processo político do nosso Estado de Minas Gerais, manifestando suas ideias e opiniões. Parabenizamos aqui os alunos da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que compõem o projeto de extensão Monitoria do Parlamento Jovem, os quais desempenham importante função na monitoria deste projeto. E parabenizo aqui vocês, jovens alunos do ensino médio, que estão aqui hoje, os quais se dispuseram a participar deste grandioso projeto, bem como suas famílias. Esta casa dará todo o apoio no desenvolvimento deste projeto de educação cidadã. Para compor a mesa de honra, convido o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes. A presidente da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, professora Marileia Franco. Convido o vereador Bruno Dias. Convido também para ocupar seus lugares de honra o vereador Rodrigo Modesto e o vereador Odair Quincote. Vereador, por gentileza, Rodrigo Modesto e o vereador Odair Quincote. Convido o coordenador do Parlamento Jovem Regional, Giovan Dantas Ferraz. A representante da Faculdade de Direito do Sul de Minas, nossa parceira no projeto do Parlamento Jovem de Minas, a mestre, parceira e amiga, professora Ana Carolina Faria Silvestre, que ministrará hoje a palestra com o tema Violência contra a Mulher. Justificamos a ausência da diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Madu Macedo registrou o seu desejo de muito sucesso a todos vocês jovens que estão aqui hoje, que são os grandes protagonistas do projeto. Sejam todos bem-vindos e muito sucesso no PJ Minas deste ano. Agora, em posição de respeito, vamos à execução do hino nacional. Sim, teu formoso céu risonho
justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Em tempo, agradecemos a presença do vereador André Prado. Agora, passamos a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do lançamento do Parlamento Jovem de Pouso Alegre. Boa noite, vereadora professora Marileia, presidente da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, vereador Odair Quincote, vice-presidente, vereador André Prado e vereador Adelson do Hospital, segundo secretário da mesa. Cumprimento também o amigo Giovan e a professora Ana Carolina, da Faculdade de Direito. Na sua pessoa, cumprimento todos os alunos da Faculdade de Direito aqui presentes. E quero cumprimentar de modo especial todos os alunos que farão parte do Parlamento Jovem 2018. Sejam todos bem-vindos aqui na Câmara Municipal. Neste ano, o tema do Parlamento Jovem de Minas versará a respeito da violência contra a mulher, e em seus mais variados aspectos. É inaceitável que tenhamos, em pleno século XXI, uma sociedade irrigada por discriminações e preconceitos infundados e irracionais, que visam criar uma situação de desigualdade entre homens e mulheres. Como seres humanos, todos os integrantes de uma mesma espécie e habitantes de um mesmo local, deveríamos tomar como inaceitáveis dados como os que revelam que, no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada, ou os que comprovam a disparidade existente no salário de uma mulher que ocupa o mesmo cargo, com as mesmas atribuições e competências de um homem. E é por isso que eu gostaria de parabenizar e ressaltar a importância de cada um dos jovens hoje aqui presentes, que em meio a uma vasta gama de atividades muito mais divertidas, resolveram dedicar parte de seu tempo em prol desta causa, cuja importância é tamanha que expressá-las através de um termo consistiria em enorme pretensão da minha parte. Durante o mês de fevereiro, a Escola do Legislativo, o professor Rômulo Coelho, visitou todas as escolas que possuem ensino médio no município de Pouso Alegre, para fazer o convite e propor aos jovens a possibilidade de serem a mudança que desejam ver. Trata-se muito mais do que a redução da desigualdade de gênero, da busca por salários iguais, da luta por direitos intrínsecos às mulheres ou a procura pela igualdade. Trata-se, acima de tudo, da luta por um mundo melhor. Luta essa da qual vocês, estudantes aqui presentes, são os principais personagens. Desejo a vocês um excelente trabalho nesse ano e declaro oficialmente aberta a cerimônia de lançamento do Parlamento Jovem de Pouso Alegre. Boa noite. Agora, vamos exibir um vídeo de apresentação da história do Parlamento Jovem de Minas, para vocês conhecerem um pouquinho de como foi trabalhado em cada ano as temáticas. Então, podemos agora fazer a exibição do vídeo da história do Parlamento Jovem de Minas.
Passamos a palavra para a presidente da Escola do Legislativo, vereadora professora Marileia Franco. Boa tarde a todos, né? Na presença do nosso presidente, Leandro Moraes, os demais vereadores, da mestra, né, Ana Carolina Faria Silvestre, e vocês, alunos aqui presentes, e todo mundo presente aqui, os meios de comunicação. Mais uma vez, Leandro, eu queria agradecer a oportunidade deste ano estar como presidente da Escola do Legislativo. Então, e quero aproveitar essa oportunidade, né, agradecendo você pela confiança e pela oportunidade de ocupar esse ano a Escola do Legislativo. Esse trabalho nosso aqui na escola, né, nós estamos muito felizes, porque cada vez mais nós vamos alcançar, através de vocês jovens, o estudo da cidadania cada vez mais. Esse ano é um ano eleitoral, né? E a gente tem muita coisa para decidir esse ano. E nós temos também, dentro da Escola Legislativo, um projeto que é de tornar Pouso Alegre a capital da cidadania, capital nacional da cidadania. E para que isso aconteça, nós precisamos do apoio de vocês. E o Parlamento Jovem, né, de 2018, comemora sua 5ª edição com o tema Minas este ano, é a violência contra a mulher. E este tema, que foi, o ano passado, foi aprovado um projeto aqui dentro da Câmara, sobre a minha, né, eu que elaborei esse projeto, que é justamente sobre isso, né, a violência contra a mulher. Então, eu fiquei muito contente, né, que esse ano o Parlamento Jovem, né, o tema do Parlamento é isso aí, a violência contra a mulher, que é muito debatido, e também na campanha da fraternidade parece que tudo veio acasalar alguma coisa só. O tema da campanha da fraternidade esse ano também é sobre a violência. Então, tudo, né, tem a ver uma coisa com a outra. Então, eu estou muito contente, espero que vocês aqui tenham uma tarde, né, uma noite proveitosa, já através da palestra, né, que a Ana Carolina Faria Silvestre vai passar para nós daqui a pouco, certo? E agradeço a presença, né, de estar vindo aqui poder falar para nós, e que seja muito bem-vindo aí esse início, nessa abertura da 15ª edição do tema do Parlamento Jovem, que é a violência contra a mulher. Tá? Muito obrigada. Em tempo, gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos vereadores Adelson do Hospital e o vereador Rafael Abolaf. Agora, convido o coordenador do Polo Regional Sul 4, Giovan Dantas Ferraz, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, boa noite, aliás. Bem-vindos. Eu vou falar rapidinho, pode ficar despreocupados, eu tenho certeza que vocês estão todos ansiosos pela palestra da professora Ana Carolina. Primeiramente, só queria reforçar o que a Mônica já falou no lançamento, né, na abertura. Mais uma vez, o município de Pouso Alegre resolveu encarar o desafio de ser o polo regional mais uma vez. Esse ano nós estamos com 9 municípios: Machado, Carvalhópolis, Paraisópolis, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Ouro Fino, Andradas e Santa Rita de Caldas. Queria dizer que, se nós estamos nesse status hoje de ser uma grande referência, os municípios todos procuram por nós, a gente tem, muitas vezes nós temos que até dispensar, porque senão acontece como aconteceu ano passado, nós ficamos com 15 municípios, a nossa plenária ficou maior que a do Estado, então, infelizmente, a gente tem que segurar.
E tudo isso, todo esse prestígio que nós temos aqui no nosso município é graças ao trabalho e ao entusiasmo da Madu Macedo, nossa diretora da Escola Legislativa, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, e pela Mônica Fonseca, né, que é a nossa grande entusiasta também, que algum dia esteve sentada no mesmo lugar que vocês. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, vocês terem uma ideia da trajetória até onde vocês podem chegar. Então, o que eu quero dizer é que vocês aproveitem bastante essa oportunidade. Nós, aqui da Escola Legislativa, nós temos um sonho, estamos correndo atrás disso, estamos lutando por isso, de a cidadania, a política esteja realmente dentro das escolas. Então, enquanto o Parlamento Jovem ainda não está diretamente dentro das escolas, então aproveitem essa oportunidade o máximo que vocês puderem, que vocês têm muito a ganhar, vocês, só de estarem aqui, já são grandes vencedores, porque com certeza vocês já são alunos diferenciados e, o mais importante, serão cidadãos diferenciados. Então, parabéns por estarem aqui e aproveitem bastante essa oportunidade. Neste momento, desfazemos a mesa de honra e convidamos os vereadores e autoridades a ocuparem seus lugares na plateia, para que possamos escutar a palestra da mestre professora Ana Carolina Faria Silvestre sobre o tema Direitos das Mulheres, dentro desse enfoque que é o PJ 2018, Violência contra as Mulheres. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, no primeiro momento, cumprimentar os vereadores e a vereadora, agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito pela Mônica e pela Madu. E é sempre uma felicidade vir aqui. Eu realmente já participei aí com elas, com a Mônica e com a Madu, de outras empreitadas, e é realmente um prazer. E alguns alunos da Faculdade de Direito do Sul de Minas vão trabalhar com vocês, com os jovens aqui presentes, como monitores, né, do Parlamento Jovem. E então a nossa instituição, ela começa hoje, mas ela não acaba hoje, né, porque a Faculdade de Direito do Sul de Minas está aqui presente nesse projeto. E eu também sou o braço desse projeto lá na faculdade. Então, inclusive, estou sempre à disposição de vocês, né? Vocês vão continuar refletindo sobre esse assunto. Então, já me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem depois entrar em contato, saber um pouco mais sobre o assunto, tá? Porque hoje o nosso contato é um contato muito breve. Eu vou tentar realmente condensar a minha fala aqui em 30, 40 minutos no máximo, para, no final, poder abrir para algumas questões, se vocês tiverem questões, perguntas, tá? Bom, então, esta semana é uma semana muito importante, né, com relação ao tratamento do tema violência contra a mulher. Então, no dia 8, na quinta-feira, a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. E aí fica essa questão, né, muitas vezes, de por que celebrar um dia internacionalmente, se celebrar esse Dia Internacional da Mulher, né? Será que a gente ainda faz sentido ainda celebrar um Dia da Mulher e não celebrar um Dia do Homem? Esse tipo de questão, né, ela eclode muitas vezes. Então, por quê? Em pleno século XXI, a gente ainda celebrar este dia, especificamente o Dia Internacional da Mulher? Bom, eu acho que vocês já devem saber, mas, de qualquer modo, vale a pena se lembrar de quando é que esse dia surgiu. Tá? Então, este Dia Internacional da Mulher, ele surgiu no século XX. Na verdade, né, a instituição desse Dia Internacional da Mulher surge em 1911. Mas o fato ocorrido que vai então gerar que vai ser a causa, né, que vai então gerar este dia, na verdade, ele ocorre em 1857. Ele ocorre em Nova York, em 1857. E então, quer dizer, centenas de mulheres operárias foram carbonizadas porque estavam lá reivindicando por redução de jornada de trabalho e pela licença maternidade. Então, houve esse evento terrível, elas morreram carbonizadas, e então, em homenagem a estas mulheres, então se instituiu este Dia Internacional da Mulher.
Então, quer dizer, gente, mas será que falar sobre esse Dia Internacional da Mulher ainda faz sentido só como uma recordação histórica? Ou será que ainda hoje existem motivos fundantes que nos levam aí realmente a nos voltar sobre este assunto na contemporaneidade? Então, por que ainda hoje faz sentido a gente falar de um Dia Internacional da Mulher? Bom, já foi dito aqui, inclusive, né, na fala de alguns vereadores aqui, eles realmente se lembraram aí de questões importantes. Então, ainda hoje, em muitas instituições, ainda a mulher não tem a mesma remuneração do homem, apesar de ela desempenhar a mesma função. É muito comum a gente ouvir por aí, por exemplo, que a mulher não deve ser remunerada do mesmo modo que um homem, porque essa mulher, por exemplo, pode engravidar, né? E o que está por trás dessa retórica? O que está por trás dessa retórica? Essa ideia de que, por exemplo, o filho pertence só à mulher, né? Então, quer dizer, o filho pertence só à mulher. Então, se essa mulher engravida, ela vai ter esse ônus, né? Então, agora ela vai ter que gerir o seu tempo, além de trabalhar, ela tem que ser mãe. Então, quer dizer, ela provavelmente não vai ter a mesma disponibilidade para o trabalho do que um homem. Só que, investigando um pouco mais essa retórica, a gente entende essas questões que estão aí escondidas, muitas vezes. Quer dizer, o filho pertence à mulher, o pai não desempenha esse papel, então, de criação? Né? Então, esse pai não deveria, talvez, se colocar perante a paternidade de um modo mais assertivo, mais positivo? Então, eu acho que é isso que a gente tem que investigar hoje. E vocês, durante esse período aí, devem investigar também. Então, existe na nossa sociedade uma série de preconcepções que estão aí entranhadas na nossa Constituição. Estão entranhadas na cultura, estão entranhadas na tradição e nos constituem também, que são essas questões estruturais de qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do homem, o que é a mulher, o que é o homem, né? Cabe o que a essa mulher? Quer dizer, por exemplo, se a gente fosse retomar aí um filósofo da nossa história da filosofia ocidental, Aristóteles, por acaso eu estudo muito Aristóteles, mas com relação à mulher, a fala dele é uma fala que, por exemplo, eles entendiam que o lugar da mulher era dentro da casa, o lugar do homem era na polis, né, na esfera política, decidindo as questões políticas. Então, à mulher cabia o quê? Cuidar da casa, cuidar da prole, né? Então, eu acho que e essa ideia, que é uma ideia que a gente que nos remonta aí ao século III a.C., ainda está aí ecoando e nos constituindo, e constituindo as relações entre os homens e as mulheres, e constituindo as relações entre as mulheres, e constituindo as relações de modo geral. Então, eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso. Daí, então, a importância de se pensar hoje, na contemporaneidade, este Dia Internacional da Mulher. Então, ainda não há igualdade efetiva, igualdade na esfera prática, não há ainda uma igualdade entre homens e mulheres. Juridicamente, há uma luta por igualdade, há uma luta também para tentar resolver esses problemas aí da ordem cultural. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, penalizando mais a violência contra a mulher, né? Existem outros mecanismos jurídicos também que estão aí tentando minimizar esse problema, tentando reduzir esse problema da violência contra a mulher, tá? Mas, na verdade, essa é uma questão muito mais estrutural, como a gente tem visto aqui. Então, vale a pena refletir sobre isso? Vale a pena. É muito importante refletir. Mas, como também foi dito por um outro integrante da mesa aqui, eu acho que uma coisa que fica para a gente nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, atuar de um modo que esteja em consonância com aquilo que a gente pensa. Né? Então, não só a reflexão, a teoria, mas também levar essa reflexão para a prática, para o nosso dia a dia, né? Tentar nos modificar a todo momento e agindo, então, uns com os outros, né? E com relação às mulheres e com relação a todos de modo geral, mas especificamente com relação à mulher, agindo de um certo modo diferente daquele que a gente, então, agia até então. Então, uma coisa que eu queria, só rapidamente para vocês pensarem aí. Então, o Dia Internacional da Mulher vai surgir em 1911, no início do século XX,
E o voto no Brasil, a mulher passa a votar no Brasil na década de 30, então também é uma conquista muito recente, né? Então a mulher passa a votar em 1934 no Brasil, a mulher passa a votar, ou seja, a gente tem aí menos de 100 anos, né, de voto feminino no Brasil. A Lei Maria da Penha é de 2006, a Lei Maria da Penha ela vem também tentando aqui enrijecer as leis, as regras, para que, então, qual é a intenção? Coibir esse tipo de comportamento, né? Então, evitar a violência contra a mulher. O que ocorre, gente, é o seguinte, é que a lei, a gente tem uma expectativa muito grande com relação à lei, e acredita que, quando a lei muda, então, automaticamente, os comportamentos vão mudar. Mas nem sempre é assim. Então, a lei, ela vem, a gente até fala, né, no direito que o direito é o mundo do dever ser, e existe um mundo do ser. Né? Então, o direito ele trabalha com o dever ser, aquilo que a gente gostaria que a vida, como a gente gostaria que a vida fosse. Mas nem sempre a vida é. Por quê? Porque no que toca às questões ideológicas, elas não se desconstroem simplesmente com mais informação. E nem com regras mais rígidas. Porque a ideologia que nos constitui, muitas vezes a gente nem sabe quais são as ideologias que nos constituem. Então, elas estão aí entranhadas na gente, elas aparecem quando a gente fala, mas nem sempre a gente tem consciência de que elas estão ali nos constituindo e aparecendo se materializando na nossa fala. Então, aí é que é a dificuldade, por exemplo, de que todo mundo entenda e todo mundo haja deste modo. Ou seja, todos são iguais, as mulheres são também dignas de direitos, e assim como os homens. Né? Então, quer dizer, são todos iguais, como o vereador disse aqui, né? Nós somos todos iguais, independentemente do gênero, independentemente da raça, independentemente da orientação sexual, somos todos seres humanos, iguais neste aspecto, porque nós somos todos singulares, ninguém é exatamente igual a ninguém. Nós somos todos singulares, mas somos pertencentes à mesma raça. Né? Quer dizer, por que a gente faz esse tipo de hierarquização? Por que a gente, então, criou essa ideia de que homens são superiores às mulheres? Porque essa ideia é uma ideia que foi criada culturalmente e está entranhada nas consciências das pessoas. E poderia ser, né, talvez, talvez, né, a ideia que foi criada culturalmente, ela poderia ser o inverso. Poderia ter sido uma ideia criada culturalmente de que mulheres são superiores aos homens. A gente poderia encontrar motivos, então, que justificassem essa conclusão. Mas, por vários motivos, criou-se culturalmente e se transmite pela tradição, né, ainda hoje, essa ideia de que homens e mulheres não são iguais, até aí a gente concorda, né, que não são mesmo, são diferentes, mas que o problema é a hierarquização da diferença. Dizer, porque são diferentes, homens são superiores às mulheres. E aí é que é a questão que eu falei para vocês, que é tão difícil de desconstruir. Porque o erro lógico ele é fácil de resolver. Se eu disser para vocês, 2 mais 2 são 3, vocês vão, por exemplo, demonstrar para mim com palitinho, né? Não, olha, Carol, 2 mais 2 são 4. E aí eu me convenço, falo, realmente, eu estava enganada. 2 mais 2 não são 3, são 4. Então, o erro lógico é muito fácil de desconstruir. Mas o engodo ideológico não é. A ideologia, como a gente nasce num certo lugar, e esse lugar, né, neste lugar, vigoram crenças, vigoram ali regras, vigoram ali parâmetros, ideias. Então, ideologias. Então, a gente cresce desde muito pequenos assimilando essas coisas, assimilando essas crenças, essas regras, essa ideologia. E a gente vê o mundo por essas lentes grossas da ideologia. E aí é que é a dificuldade de dizer para uma pessoa, explicar para essa pessoa que ela não pode, por exemplo, um homem não pode agredir a sua esposa. E o contrário, é claro que também é correto, né? Ninguém pode agredir ninguém. Então, o respeito tem que ser bilateral, né? Não só unilateral. Mas é alguma coisa que é muito complicado você, então, promover essa transformação. O que a gente pode fazer é o quê? É falar sobre isso. É falar sobre isso e tentar revelar, mostrar para as pessoas que a gente enxerga segundo essas lentes grossas aí.
E que a gente, se tivesse nascido numa outra cultura, talvez enxergasse o mundo de um outro modo. Então, nós somos também filhos deste meio, né? Nós somos também criaturas deste meio, dessas ideologias, dessas crenças, né? Então, eu acho que, por isso a discussão é válida, é sempre boa a discussão, para que a gente tente, então, né, nos perceber como seres pensantes, que somos, sim, nascemos numa certa cultura, mas nós podemos transcender essa cultura, se a gente realmente olhar com olhos de ver e tentar compreender esses mecanismos todos aí que estão lá na origem do porquê que a gente pensa as coisas de um certo modo e não pensa de outro, né? Então, a Lei Maria da Penha surge em 2006 e muitas coisas ocorrem, na verdade, na esfera jurídica, só para vocês terem uma noção, né? Na esfera jurídica, a gente tem aí duas questões, dois institutos, mecanismos aí que são muito importantes. Então, a Convenção de Belém do Pará, ela vai criar o conceito, vai estabelecer o conceito de violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha amplia esse conceito de violência contra a mulher. Então, juridicamente, a gente tem esses dois institutos aí que são muito importantes para se pensar o conceito do que é violência contra a mulher, juridicamente, né? Então, e também a gente vai ter, hoje, no Brasil, a gente tem uma qualificadora, né? A qualificadora que qualifica crimes de homicídio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas um crime de homicídio, matar alguém, ele pode ser um crime qualificado se houve, né, se esse matar alguém foi mobilizado, foi motivado por gênero. Então, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, quando uma mulher é morta pelo fato de ser mulher, então este crime é um crime qualificado e ele é um crime hediondo. E aí o tratamento também é um tratamento especial para os crimes hediondos, tá? Então, não vou entrar nesse mérito, é só para vocês saberem hoje, então, com relação a essa questão da violência contra a mulher, o direito já se movimentou e por exemplo, a Lei Maria da Penha é das mais vanguardistas do mundo. A nossa lei é excelente. Então, não tem mais que se falar, por exemplo, né, no tocante às leis, a gente tem aí um aparato legal robusto para lutar contra a violência doméstica. Contra a violência contra a mulher, não só na esfera doméstica, porque, por exemplo, tem vários dados aqui que eu queria partilhar com vocês, alguns deles. Assim. Então, por exemplo, até o vereador trouxe esse dado, né, que no Brasil hoje, esse aqui é um dado, são dados de 2015, tá? Não são dados tão atuais, mas foi o dado mais atual que eu encontrei para trazer para vocês aqui. Nós temos aí uma média no Brasil de 1 estupro a cada 11 minutos. Isso foi em 2015. Né? Só que o que a gente também sabe, gente, é o seguinte: o estupro, muitas mulheres estupradas, elas não denunciam seus agressores por vários motivos, dentre eles a vergonha, né, a exposição. Então, quer dizer, além de eu ter sofrido a violência, eu agora talvez eu vá ter que ficar frente a frente com o meu agressor. As pessoas vão saber. Então, isso tudo, né, pode levar uma mulher a não denunciar um crime de estupro. Então, quer dizer, esse dado não é um dado preciso. Na verdade, a gente tem uma estimativa de que este dado ele só revela cerca de 10% da quantidade de estupros ocorridos no Brasil em 2015. Então, é alarmante a quantidade de estupros ocorridos no Brasil. Né? Este dado de 2015, se a gente for fazer então essa progressão, a gente vai ter aí uma situação calamitosa, né, de violência sexual contra mulheres. 70% das vítimas, nesses dados, né, que são os dados recolhidos, que a gente tem acesso, então, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. E, em média, a gente teve, né, em 2015, 10 estupros coletivos notificados todos os dias. E também há muitas cidades que não notificam essa quantidade de estupros. Então, quer dizer, também esse dado não é atual, não é atualizado. Deve ser muito maior. Né? Somente 15,7% dos acusados foram presos, por vários motivos também, que podem levar à não prisão dessas pessoas. Né? Por exemplo, a dificuldade de identificação ou um processo muito moroso. Então, imagina um processo que... porque existe também, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um crime, ele prescreve.
Então, se ele não há todo esse processo, essa mobilização, né? Então, se não há lá o processo que ocorre num certo período, respeitando os ritos, etc., esse crime, então, ele prescreve também. Então, a morosidade da justiça, lato sensu, também pode levar à impunidade. Então, a gente tem aqui alguns dados. Em São Paulo, a gente teve, né, também em 2015, um estupro em local público a cada 11 horas. Então, são dados assim que realmente nos colocam aí perante muitas questões, né? Primeiro, a banalização da violência contra a mulher. Então, o que leva... Aí, bom, essa questão que eu acho que é interessante pensar. O que leva alguém a se achar no direito de violentar uma mulher? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. Porque aí entra naquilo que a gente falou, da questão ideológica, cultural, estrutural. Porque este homem, né, ele deve se achar no direito de fazer isso. Então, por quê? Porque a mulher estava usando uma roupa insinuante. Porque ela estava andando sozinha à noite. Isso não é motivo, né, gente? Isso aí, nada disso é motivo, nada justifica a violência sexual contra a mulher. Nada justifica. Uma mulher andando à noite, ela pode simplesmente estar saindo da faculdade, indo para casa, ou saindo da escola, indo para casa, ou ela, por qualquer motivo, anda à noite, porque os homens não têm esse tipo de medo quando eles andam à noite nas ruas. Por que a mulher tem medo? E as mulheres aqui presentes, eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo que isso aí é tão normal que a gente já anda com medo e já assumiu isso como natural. Eu já ando olhando para trás com medo de se tem alguém ou não me acompanhando na rua, à noite, durante o dia também. Então, a naturalização, a banalização da violência, porque violência é de vários gêneros. O medo constante de sofrer uma violência também não é uma agressão? Não é uma violência? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar para refletir melhor. Será que é normal ter medo de andar sozinha na rua? Não é normal, mas se normalizou, banalizou. Então, eu também não estou culpando os homens aqui exclusivamente, não, sabe? É claro, quando eu falo de violência sexual contra a mulher, a gente está falando de um homem perpetrador da violência. Mas essa violência, existe violência de vários gêneros. Até, por exemplo, né, a Convenção de Belém do Pará, quando ela estabelece o que é violência contra a mulher, ela vai dizer qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, quer dizer, violência não se resume à violência sexual. Existe violência moral, psicológica, existe violência patrimonial, existe a violência física. São vários gêneros de violência. E a gente ainda vive, a mulher ainda vive esses gêneros vários de violência pelo simples fato de ser mulher. E é por isso que ainda hoje faz sentido falar de uma luta contra a violência contra a mulher, né? Uma tentativa de conter, de coibir esse tipo de comportamento. E ainda faz sentido o Dia Internacional da Mulher. Porque, muitas vezes, né, as pessoas dizem assim, as mulheres querem igualdade de direitos, então, quer dizer, então ela também tem que ter os mesmos ônus. Então, por exemplo, né, a mulher vai carregar a caixa tão pesada quanto a caixa do homem. Esse tipo de coisa. Então, bom, gente, igualdade é igualdade respeitando a especificidade também. Nós sabemos, e olha, desde Sócrates, por exemplo, ele não reconhecia uma diferença entre homens e mulheres essencial, mas ele dizia, olha, há diferenças, por exemplo, com relação à força física. O homem ele tende a ser mais forte do que a mulher. Claro que há exemplos aí também, né? Vários exemplos que vão fugir dessa regra. Por exemplo, Graciane Barbosa. Aquela mulher é mais forte que muito homem por aí, né? Mas, via de regra, a gente tem que reconhecer realmente a mulher tende a ter menos força física do que o homem. Então, tudo bem, nós somos diferentes, não somos iguais e não temos que ser iguais. Mas, com relação aos nossos direitos e aos nossos deveres, faz sentido pensar em igualdade, né? Então, do mesmo modo que uma mulher
quer ser respeitada porque ela é um ser humano singular, ela deve respeitar porque o outro é um ser humano singular. Né? Então, eu acho que a questão muito importante aqui é a gente pensar com relação a essa nossa sociedade, como ela está estruturada, pensar por que a gente ainda entende como alguma coisa que é natural uma mulher ter medo de andar sozinha na rua, por exemplo, o que está por trás desses pensamentos, e começar a entender que, por exemplo, é possível, refletindo sobre o assunto, e vocês, jovens, eu acredito muito nisso. Eu acho que é por isso que a gente aqui na faculdade tem feito tantos projetos com a Escola do Legislativo. Nós acreditamos nisso, que essas consciências, por exemplo, essa ideologia que está entranhada aí na gente, que é uma ideologia, muitas vezes, que não só trabalha com a diferença, mas hierarquiza a diferença, dizendo que homens são superiores às mulheres. Isso aí, gente, eu acredito que a educação, a reflexão sobre o assunto de um modo cuidado, crítico, essa reflexão ela pode, sim, gerar essa consequência, que é transformar o modo como as relações se estruturam dentro da casa da gente, com os companheiros, com as colegas e os colegas. Né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição do debate. Não significa que necessariamente vai mudar, não significa que amanhã vai mudar, mas é a possibilidade da mudança por meio da reflexão. Então, vocês têm esse poder, porque eu acho muito interessante, alguns de vocês aqui talvez já têm 16 anos, já vão votar este ano, não sei bem. Mas não é só neste momento, quando a gente vota, que a gente exerce cidadania. É um dos momentos em que a gente exerce cidadania. Mas, por exemplo, quando você leva a discussão que ocorre aqui, que você ouve aqui, quando você leva para a sua casa, quando você leva para os seus colegas, para outros colegas que não participam do debate aqui, vocês são o quê? Vocês são vetores de transformação, de mudança. Vocês podem sensibilizar outras pessoas para que elas, então, talvez cheguem a conclusões mais lúcidas e mais críticas sobre este assunto que é tão relevante. Né? Então, eu acho que este projeto ele tem um potencial muito grande, que é esse potencial transformador, multiplicador. Vocês são multiplicadores. Aquilo que vocês aprendem aqui, fatalmente vocês acabam levando para outros lugares. Para a casa de vocês, conversa com a mãe ou o pai, ou, enfim, com quem vocês convivem em casa, levam para suas rodas de amigos, podem levar aí para outros espaços, e aí nós nos tornamos todos multiplicadores. Todos aí, essas falas, né, que vão ecoando pelo espaço político, pelo espaço público, e que podem desembocar assim, numa transformação muito grande das consciências. Né? Então, o que eu desejo para vocês, eu vou parar minha fala por aqui, vou encerrar, até porque, caso alguém tenha alguma dúvida, dá tempo para a gente conversar um pouquinho, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar alguma coisa, queiram trazer algum contributo. Tá? O que eu acho que é muito interessante, primeira questão, assim, fechando o nosso raciocínio. A primeira coisa, as pessoas acham que o direito, mudando, ele vai mudar automaticamente a nossa sociedade. Eu gostaria que as coisas fossem assim, mas elas não são. Então, o direito tem esse poder, sim, de influenciar nessa mudança, né, de atitude, etc. E ele tem esse poder, mas ele não tem o poder de transformar as consciências das pessoas, e ele não tem também o poder automaticamente de mudar a sociedade. Claro que ele ajuda nesse processo, mas ele não é. Talvez não seja nem o elemento decisivo. Porque o direito, para quem faz direito, a gente entende lá no comecinho da faculdade que o direito é a última ratio. Ou seja, primeiro, as pessoas estão aí. Nós, como comunidade, pessoas integrantes de uma certa comunidade, nós vamos aí resolvendo os nossos problemas, conversando, dialogando, né? Então, é assim que a gente tende a resolver os nossos problemas. Quando não é possível resolver desse modo, o direito atua. Então, geralmente, o direito não vem primeiro, ele vem depois. A situação do mundo da vida já está aí acontecendo, e daí o direito vem, por exemplo, tentando colocar limite, tentando, então, apaziguar um problema, mas o direito vem por último, ele não vem primeiro. Uma outra coisa que é importante, com relação à violência contra a mulher, nós temos aí, como eu falei para vocês também,
Nós temos mecanismos jurídicos hoje bastante rígidos que tentam, que buscam o quê? Buscam coibir a violência contra a mulher, que buscam, né, este tratamento igualitário entre homens e mulheres. A nossa Constituição Cidadã, né, então, que não faz distinção, né, com relação à origem, raça, orientação sexual, gênero, não faz distinção de nenhum modo. Então, nós temos mecanismos jurídicos que buscam atenuar esse problema. Mas a questão de fundo, a questão mais importante, talvez, aqui com relação à violência contra a mulher, é estrutural. São crenças, regras, ideologias que estão por aí, que não estão voando por aí, que estão nos constituindo e constituindo as instituições, e que são, muitas vezes, ideologias que hierarquizam homens e mulheres e assumem homens como superiores às mulheres por vários motivos. E aí, então, esse tratamento desigual, efetivamente, entre homens e mulheres ainda hoje. E daí a necessidade de, no dia 8 de março, comemorar-se o Dia Internacional da Mulher. Não é só para a gente dizer para as mulheres que a gente ama parabéns. A gente pode fazer isso também no dia 8. Mas, talvez, o mais importante é que a gente se lembre de que ainda as mulheres que nós amamos, essas mulheres ainda lutam para andar na rua sem medo. Essas mulheres que nós amamos ainda lutam por igualdade de condições na esfera do trabalho. Essas mulheres que nós amamos, elas ainda enfrentam desafios pelo simples fato de serem mulheres. Então, no dia 8, vocês podem, sim, se quiserem, entregar uma rosa para as mulheres que vocês amam. E as mulheres entre si podem entregar rosas para as mulheres que amam. Mas o mais importante, talvez, é refletir, não só no dia 8, mas todos os dias, e buscar encontrar alternativas para que as mulheres e os homens vivam em igualdade de condições efetivamente. Tá? Então, a minha fala eu encerro por aqui e agradeço muito a atenção de vocês todos e espero que esse projeto seja um projeto que realmente transforme a consciência de vocês e que vocês se empoderem dessa condição, levar essa reflexão para fora. Né? Então, instigar outras pessoas a também pensarem sobre o assunto de um modo mais lúcido e de um modo mais crítico. E assim, então, todos nós aí, juntos, numa corrente do bem, promovendo essa reflexão que pode transformar o nosso espaço político e as nossas casas, né? E as relações entre homens e mulheres. Obrigada. Perguntas agora? Sim, se houver alguma pergunta. Alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta, professora Ana Carolina Faria Silvestre, ou algum comentário pertinente com relação a tudo que foi exposto. Pode falar o seu nome, a sua escola e a pergunta. Meu nome é Jean, eu sou do Estadual, Dr. José Marcos de Oliveira. E quem mais, né? Escola. Já falei. Eu queria fazer uma pergunta que eu estava falando no começo da palestra, que se envolveu meio termo histórico, não foi? De tudo que em relação à mulher. Aí eu estava pensando, se na pré-história as mulheres eram gravadas neles, no grupo deles, como deusas por ser grávidas, por que houve esse retrocesso na Idade Média, onde mulheres não podiam nem entrar na igreja? E por que... Pera, me perdi. Uma prova disso mesmo é as pinturas rupestres, que nas paredes lá fizeram várias gravuras de desenhos de mulheres grávidas, com as ancas grandes, peitos, seios imensos, coisa de criança. E esculturas de Vênus, que é a mesma coisa que a rupestre. Eu quero saber por que houve esse retrocesso tão grande. Tem uma coisa a ver com termos bíblicos e outra. Por que tem... Geralmente mesmo assim, tem mais mulheres na sala de aula do que homens. E por que há menos, essa que nem se falou, de mudança de salário de cada uma? Jean, obrigada pelas suas considerações, a sua pergunta. É muito interessante. Olha, é o seguinte, a gente não pode culpar a religião, não. Na verdade, eu não sou uma
eu não sou assim uma pesquisadora como eu gostaria com relação a esse assunto, mas eu pesquiso sim, e eu tenho uma colega que é uma colega que pesquisa esse assunto. Por acaso deu ano passado um curso na Faculdade de Direito do Sul de Minas sobre a questão da igualdade de gênero e como é que isso foi se constituindo, né, se construindo ao longo da história. Ela se chama Ana Paula Lemes. Até na quinta-feira agora, ela vai estar na faculdade para dar uma palestra, o título da palestra é O que é Mulher? E a Ana, neste curso que ela lecionou na faculdade, ela estava falando para a gente que, segundo a concepção dela, a mudança de paradigma, né, a mudança se deu quando nós deixamos de nos tornar, quando nós deixamos de ser nômades e passamos a viver num certo lugar. Então, ela disse o seguinte, que nesse momento há uma mudança no tratamento da mulher dentro da estrutura do grupo. Então, a partir do momento em que a gente passou, né, deixou de ser nômade, e que então agora existe, nós fincamos raízes aqui, nós temos animais, construímos casa, então surge uma ideia de propriedade. Quando surge a ideia da propriedade, agora também vai surgir a ideia da sucessão. Então, quer dizer, eu morro, quem é que vai herdar, né, aquilo que eu tenho, aquilo que eu adquiri? Quem é que vai herdar a minha casa? Quem é que vai herdar o meu gado e etc. Então, segundo essa concepção que a Ana trouxe para a gente, quando surge a ideia da propriedade, surge também a necessidade de restringir o contato sexual da mulher com outros homens, exatamente para ter certeza de que a prole é minha. Então, esse lugar da mulher, que não era a casa, ele se torna a casa. Então, há um confinamento dessa mulher dentro da casa e também um olhar rígido com relação à sua sexualidade, para que, então, agora eu saiba que a prole proveniente dessa mulher é minha. Então, devido a questões então, de propriedade e sucessão. Então, olha, me parece uma questão interessante, né? Então, a gente, como você falou, a nossa sociedade nem sempre foi uma sociedade patriarcal, que está então ali, né? Que a estrutura, o homem, né, era aquele que dá a última palavra, é aquele então que define com as regras da casa, etc. E esse controle tão rígido com relação à sexualidade feminina. Então, há estudos que apontam para isso, que isso não tem a ver necessariamente com a religião, que tem a ver com o modo, a estrutura que se delineou num certo momento da história da humanidade, que foi essa estrutura quando o homem deixa de ser nômade e ele então passa agora a fincar raízes em um lugar. E daí a preocupação, então, com essas questões, com a propriedade, a sucessão e a limitação, a restrição da mulher dentro da casa. Então, são coisas interessantes para se pensar. A religião, digamos assim, os mitos. O próprio mito grego, por exemplo, ele continua, né, essa ideia. Por exemplo, quem é que abre a caixa e deixa fugir? Todas as desgraças saem de dentro da caixa de Pandora. Pandora, curiosa, uma mulher, né, curiosa, abre a caixa e daí ela fecha rapidamente quando ela vê que fez alguma coisa errada e conserva a esperança. Mas foi Pandora, uma mulher, quem abre a caixa proibida. Então, aí não só a religião católica, cristã, não vou entrar nesse mérito, não. Mas, por exemplo, a própria religião grega, mítico-teológica, ela também assume essa mulher como aquela que comete um ato impensado e é impulsiva e causa desgraça. Então, mas antes da religião, a gente teria, então, essa mudança comportamental aí, esse padrão. Mais alguma questão, gente? Olha, então são coisas que a gente pode depois, ao longo, né, desse projeto, refletir melhor sobre essas coisas, né? E faz muito sentido pensar sobre isso, com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua intervenção. E eu continuo à disposição de vocês, tá bom? Então, se não há mais nenhuma pergunta, Mônica, a gente pode encerrar? Então, pronto. Obrigada, gente, pela atenção. Encerramos
o lançamento oficial do Parlamento Jovem de Minas 2018. Em nome de toda a equipe da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, agradeço à professora Ana Carolina Faria Silvestre por essa parceria e por estar sempre aqui com a gente, colaborando com suas pesquisas, ideais, que sempre acrescentam muito nas nossas vidas, e tenho certeza que acrescentou muito em cada um de vocês aqui hoje no Parlamento Jovem. Como também vocês que estão aqui hoje terão, né, vários pontos para serem debatidos, discutidos a respeito desse tema tão importante que é a violência contra a mulher. Então, convido a todos que estão aqui para, na próxima segunda-feira, darmos continuidade ao nosso projeto Parlamento Jovem. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite.